Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Victor e hoje eu vou te ensinar a desenvolver a sua primeira interface gráfica utilizando Python. É isso mesmo, você não precisa ter conhecimento nenhum em Python, inclusive essa é a proposta do vídeo, é te ensinar do zero, você aprender a criar uma interface gráfica. Então para isso nós vamos precisar instalar algumas coisinhas, tá bom? Pessoal, nós vamos precisar instalar o VS Code, que é onde é o interpretador de códigos, tá bom? Eu aconselho o VS Code porque eu estou utilizando, mas tem alguns outros, né? Tem o PyCharm, entre outros, mas eu utilizo o VS Code. Nós vamos precisar instalar também o Python, tá? O Python é a nossa linguagem de programação. Se você não tiver instalado, coisa que eu acho difícil, né? É só instalar o Python. E nós vamos precisar instalar o Custom TK-Enter. Para isso, vamos aqui para a nossa tela. Essa aqui é a interface do VS Code. Eu já estou com uma pasta, já abri uma pasta e criei o arquivo interface.py, que é o arquivo Python. Se você não tiver o Custom TK-Enter instalado, rapaziada, você vai abrir o terminal. Vitor, como que eu abro o terminal? O terminal é Ctrl J, ele vai abrir aqui e você vai escrever o seguinte comando: pip install custom TK-Enter, certo? Esse aqui é o comando para você instalar os recursos no Python. Então, você dá Enter, ele vai baixar e tudo mais. Inclusive, ele está pedindo para eu atualizar aqui o meu pip, mas eu não vou fazer isso no momento, beleza? Então, você vai conseguir, a partir de agora, depois de fazer a instalação dessa propriedade, né, dessa lib, desses recursos, você vai importar ele. Então, import custom tkinter. Só que eu vou chamar ele de ctk. Para isso, eu coloco na frente sctk. Então, custom tkinter vai ser o meu ctk. Toda vez que eu referir no código a ctk, é referente a algum recurso do custom tkinter. E bom, o primeiro passo para a gente criar uma janela é entender todos os passos em que você necessita para criar uma janela, certo? Então, nós precisamos de entender algumas coisas antes de continuar. A proposta do vídeo é de criar uma interface gráfica de login e senha, certo? Então, uma interface vai ser uma interface gráfica muito simples, mais direta e que você vai entender os conceitos, certo? Então, o Python, nós trabalhamos com variáveis. Essas variáveis recebem recursos, tá? Então, através do código, nós conseguimos especificar o recurso que eu estou passando para aquela variável. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou chamar minha janela, mas aqui, ó, não tem nada, somente janela. Ele não tem nenhum recurso. É somente uma variável sem recurso, sem um suporte, sem uma ferramenta. Então, eu vou colocar aqui agora, ó, que a minha janela, ela vai ser o custom tkinter .ctk, desse jeitinho aqui, rapaziada. O que que isso quer dizer, tá? Só para vocês entenderem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou chamando o tkinter, eu estou pegando esse comando ctk, que é o comando inicial para você começar a criar uma base, tá? Você cria, na verdade, a base da sua interface gráfica a partir desse comando, certo? E nós precisamos entender também que uma janela, ela é um looping infinito. Então essa aplicação que ela está aberta, ela é um looping infinito que fica rodando, rodando, rodando e a gente só para ele quando fecha o arquivo, tá? Então, eu vou passar para ele que a minha janela, ela é um ponto main loop. Porque ela é um loop, então ela vai ser um looping principal. Então a minha janela, que é essa variável que eu criei e recebe esse recurso do custom tkinter, eu estou avisando que ele é um looping, tá? Ele é um loop principal, tá? Beleza. Partindo disso, eu posso tentar rodar o meu código. Deixa eu só fechar isso daqui, porque senão eu me atrapalho. Tá. Então... Opa. Não vou fechar, não tá deixando. Mas então, eu vou aqui rodar o meu código. Beleza, eu rodei o meu código. Você viu que eu já tenho uma interface gráfica com duas linhas de código. Eu importei o custom tkinter, eu criei uma variável, passei um parâmetro ctk e eu passei para ele que esse parâmetro é um looping principal. Só que, olha só, é uma tela muito pequena, eu não tenho elementos, eu não tenho nada. E eu preciso ser mais específico com o custom tkinter. Eu preciso especificar para ele algumas coisas, como por exemplo, eu preciso especificar as dimensões da minha janela. Se eu quero uma aplicação que ela pegue a minha tela inteira, por exemplo, eu passo para ele a resolução de Full HD, que é 1920 por 1080. Se eu quero algo menor, algo mais reduzido, eu preciso especificar. Então,
Vamos ver aqui, 600 por 200, tá bom? Vamos ver aqui como que fica a nossa tela. Opa, ó, já mudou o formato dessa tela. Talvez uma altura maior. Então vamos colocar aqui 600 por 400. Então vamos lá. Beleza. Então, ó, uma telinha show, um tamanho padrão. Então, vou fechar essa tela e talvez você ainda não consiga nem abrir a tela. Bom, nós precisamos sempre, para testar esse código, executá-lo, tá? Então, a gente precisa funcionar ele. Nós temos algumas opções para executar. Eu posso dar o botão direito aqui e apertar Run Code, que é a mesma coisa, ou eu posso vir aqui em cima nesse playzinho que está aqui, Run Code. É a mesma coisa. E tem alguns atalhos, que é o Ctrl Alt N, tá? Então, Ctrl Alt N também funciona. Você faz o que você achar melhor, beleza? Uma coisa muito importante, não esquece de selecionar o interpretador Python, tá bom? Então, Ctrl Shift P, escreve Interpreter. Ele vai aparecer aqui, para você selecionar o interpretador. O meu já está tudo bonitinho, mas caso dê algum erro, é só corrigir dessa forma, beleza? Então vamos lá, rapaziada, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho até agora essa tela aqui. Agora nós começamos a inserir elementos nessa tela, tá? Então, recapitulando, nós temos uma variável que eu chamei de janela e eu passei um recurso. Então ela recebeu, né? Então esse aqui é o sinal de recebe. Ela recebeu alguma coisa, algum recurso, algo do tipo, alguma ferramenta. Partindo disso, vamos agora começar a fazer as nossas linhas de inputs, certo? Eu vou explicar para vocês já o que é. Eu vou criar aqui, ó, login, underline, entre, recebe, ctk, ponto, ctk, entry, tá vendo? Quando eu aperto o E aqui, olha, já aparece o entry, tá? Esse ctk entry, ele nada mais é do que os inputs da nossa aplicação, tá? Para você que não sabe, o nosso input, ele é aquelas duas caixinhas em que nós colocamos o login ou a senha. Para deixar mais fácil, eu vou abrir aqui o Paint e vou ilustrar isso para vocês. Então imagine que eu tenho a minha interface gráfica, tá? Essa é a minha interface gráfica. Imagine agora que eu vou ter dois campos para inserir nome e senha. Então eu vou ter aqui login, vou ter também senha e vou ter um botão. Então esses dois campos aqui, ó, tanto este campo quanto este campo, eles são entries, tá? Então, para ficar mais fácil, tudo, tá? Vamos só ver. Opa, deixa eu só mudar aqui o recurso. Mudar a cor. Toda essa região que está em azul na minha interface, ela é um entry, tá? Então, tudo isso daqui vai receber valores. Então, aqui eu tenho o login e aqui eu vou ter a senha. Esses dois campos, eles são campos que recebem valores. Mais para frente isso vai fazer mais sentido na sua mente. Então vamos lá, vamos replicar isso? Beleza, Victor, eu já entendi que eles recebem valores e tudo, mas como eu vou replicar isso? Então aqui no Custom TK Entry nós temos esses parâmetros, tá? E esse é o CTK Entry. Eu preciso passar para ele algumas coisinhas, como por exemplo, toda vez que eu abro algum recurso, eu preciso especificar para ele onde ele vai ficar. Tá bom? Onde ele vai se posicionar, porque ele pode se posicionar em qualquer lugar. Então eu vou passar aqui para ele, aqui o master dele, o posicionamento principal dele vai ser na minha janela. Mas Victor, por que janela? Porque a minha janela é onde está a minha aplicação principal, tá bom? Então o meu CTK aqui, ó, que é a minha interface gráfica, ela se chama janela porque eu criei uma variável com o nome janela. Então eu posiciono para ele aqui, ó, que o master dele é janela e eu passo para ele também. Vou passar só isso por enquanto. E agora, eu tenho um outro parâmetro que é o place. Eu consigo posicionar isso dentro dessa tela em eixos x e y. Então, x ele representa direita ou esquerda e y, altura. Então, para cima ou para baixo. Então, eu posso colocar x é igual, por exemplo, 50, y é igual 50. Vamos dar uma olhada no que acontece? Opa, olha aqui, eu já tenho um input, ó. Então,
ele já tá funcionando. Tá vendo que ele já identifica que é um campo que eu posso escrever e tudo mais, né? Então eu consigo passar esses parâmetros para o CTK. Só que, reparem só, se a gente até pegar esse desenho aqui, o nosso esboço, olha só, o padrão de um login de uma senha é ser centralizado, dependendo do projeto. Então vamos centralizar ele. Para isso, tá, eu vou passar alguns outros parâmetros. Eu vou passar um width, que esse width é a largura, tá? Eu vou passar um width de 200. E aí, olha só como ele já muda. Ele já está maior. Eu posso passar para ele agora esse parâmetro aqui, ó, que ele se chama Anchor. E eu coloco Center. E agora eu venho aqui, eu mudo alguns parâmetros. E eu já vou explicar isso para vocês. Eu já vou explicar isso para vocês. Aquele parâmetro eu preciso ter algumas outras propriedades que eu não passei ainda, então ele não vai funcionar mesmo. Mas eu tenho duas formas de trabalhar aqui no Custom TK Inter com posicionamento. Daquela forma que eu mostrei só x e y, ou relacionar esses eixos. Eu prefiro, de início, trabalhar com esse eixo relacional. Então, eu vou passar para ele rel, x é igual relação de x e relação de y. Então, não esquece no seu código sempre de dar uma vírgula, tá? É importante você passar essas vírgulas, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui essa tela. Eu quero agora posicionar no centro minha aplicação, né? O meu entry de login, tá? Então vamos lá, a gente agora precisa mexer nisso daqui. Se liga só. Tá vendo? Eu consigo passar alguns parâmetros para ele, ó, só de mexer aqui, ó. Então, a proposta aqui é mexer mesmo nesses recursos, é não passar nada setadinho. Tá vendo que eu consegui achar aqui, ó, o centro no 0.3 no x. Por que eu estou mexendo só no x? Porque ele é altura, porque ele é direita ou esquerda. Agora que eu identifiquei onde ele vai ficar, eu só preciso subir ou descer. Vamos subir, então. Então, se está 5 aqui, ó, vamos colocar 3. Porque se eu estou diminuindo, teoricamente, ele sobe. Então, quanto mais eu aumento o valor, mais ele desce. Então, ó, aqui eu já tenho um posicionamento legal. Então, tem um espaçamento aqui em cima, né? E eu consigo inserir outra coisa. Para a linha de baixo, que vai ser a minha senha, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você está vendo que essas interfaces, elas são dois campos que eu estou mostrando. Vou até mudar a cor aqui, ó. Então, são dois campos. Esse é o meu primeiro campo. Beleza. Agora, vamos partir para o campo de senha, tá? O que precisa ser feito para que isso aconteça? Simplesmente passar os mesmos parâmetros, porém com posicionamentos diferentes. Então, eu vou passar aqui, ó, que a minha senha underline entry, lembrando que você não pode criar variáveis com espaço, tá? Então, a minha senha underline entry, ela vai receber o CTK, que é o custom TK entry, ele vai receber o mesmo parâmetro do de cima, CTK entry. E eu passo para ele que o master, que é o posicionamento, vai ser na janela, porque eu quero que ele apareça lá. E ele vai ter também um width de 200, porque eu quero deixar padrãozinho, eu quero deixar os dois campos iguais. E aí eu passo para ele, ó, que a minha variável que vai receber, que está recebendo esse campo senha, eu vou posicionar ela. Então eu chamo a mesma variável, que é o senha underline entry ponto place, mesma coisa. Só que agora a gente vai trabalhar com os mesmos parâmetros, o rel x e o rel y. Porém, nós precisamos entender a lógica. A lógica ela é muito importante, rapaziada. Nessas horas. Rodei aqui meu código e olha só. Se eu só quero um outro campo com aqui embaixo, o que eu preciso fazer é simplesmente criar uma variável do mesmo jeito que está aqui, com os mesmos recursos e posicionamentos, porém a altura é diferente. Então, é só isso que eu vou fazer. Eu vou manter o meu x, que é 0.3, porque ele está centralizado já na onde eu quero, e eu só vou mexer na altura. Se a minha altura do outro está 0.3, eu posso aumentar um pouco para 0.6, por exemplo, e olha só. Opa, eu já tenho alguma coisinha aí, ó, tá vendo? Já tem os dois campos. Vamos ajustar? Então, para a gente ajustar,
a gente pode, por exemplo, mexer em algumas coisas, ó. Eu coloquei o 0.45 porque eu já sei mais ou menos o posicionamento. Então, 0.45 ele vai ficar ali num espaçamento ok e é muito bacana. Já está tomando forma. Então eu consigo aqui, ó, né, já identificar, consigo ter já imaginar, ter uma noção um pouco melhor. Eu tô passando os conceitos simples, tá? Sem muito recurso, sem muita ideia. Vamos deixar isso para a próxima aula. Mas olha só, agora eu preciso colocar o quê? Vamos dar uma olhada aqui no nosso esboço. Calma aí. Deixa eu só... Esse bloco de notas aqui. Deixa eu só finalizar ele. Boa, que ele tava me irritando. Não vou cortar na edição. Mas ó, seguinte. Vamos colocar agora um botão. Porque o nosso botão, tá? A nossa propriedade button aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Um BTN. Vai, finge que aqui tá bonitinho o BTN. O nosso button, tá? Ele é responsável por pegar essas informações e enviar. Só que, óbvio, é muita informação, vou passar isso agora de começo. Então, vamos só posicionar esse elemento. Então, aqui, para que fique um termo mais atual, nós estamos construindo o front-end da nossa aplicação, sem nenhum recurso. Nada aqui vai ter uma função ainda, beleza? Vamos, então, posicionar esse botão? Para isso, vai um pouquinho da criatividade também, mas eu gosto de deixar o código ele muito lógico. E qualquer pessoa que bata o olho, ele entende sobre o que eu estou falando. Então, eu vou chamar aqui, ó, button underline login. Por quê? Porque eu estou fazendo uma área de login. Então, esse botão a função principal dele vai ser fazer login, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, button login. Tá? Então faltou o N aqui, button login. E aí ele vai receber um parâmetro, que é o ctk ponto. ctk button, tá vendo? Eu tenho esse parâmetro aqui. E agora que eu entendo que talvez você possa estar fazendo junto comigo, então é sempre legal você repetir os códigos igual eu estou fazendo. Então, a mesma coisa de cima, tá vendo? Que o master dele vai ser janela, porém eu não vou passar mais nenhum parâmetro ainda, porque pode confundir vocês. E como se trata só do login, do botão do login, eu posso chamar essa variável buttonLogin.place de novo, ou eu posso simplesmente pegar essa variável aqui e dar um ponto .place direto nela, que é uma opção. Para simplificar, vamos fazer dessa forma? Então agora eu passo para ele, ó, o x, tá? É igual a, por exemplo, vou colocar aqui 100 e o y ele é igual a 30. Vamos ver o que acontece na minha aplicação? Então ela tá assim, ó. Vou fechar e vou reiniciar ela. Olha só, meu botão tá aqui em cima, tá vendo? Então, vamos posicionar ele agora. Vou descer ele para 200. Olha, já tá quase no parâmetro que eu quero, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, 280. Talvez foi demais. Vamos colocar aqui, ó, 250. E vamos agora mexer aqui. Tá vendo? Ó, eu basicamente centralizei ele. Não está 100% centralizado. Vamos procurar essa perfeição? Talvez aqui, ó, seja 210. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque é uma outra forma de posicionar os elementos. Tá? Então aquele ali eu usei o eixo de relação, que é muito mais simples. Só que agora eu estou fazendo mais bruto, assim, na raça, sabe? Então, talvez faça mais sentido, ó. Então hoje eu tenho basicamente um posicionamento aí. Eu só acho que ele tá muito embaixo ainda. Então vamos voltar? Então vou colocar aqui, ó, 245. Eu tirei 5 pixels aí desse botão, tá? Vamos tirar mais porque ele não subiu ainda tudo. Vamos colocar 230. Pode ver que agora ele tá mais próximo, tá? E eu consigo passar nesse botão uma propriedade também aqui dentro, ó, de width, que é a largura também. Então eu consigo colocar um width, por exemplo, de 100. E olha só o que acontece com esse botão. Ele está relativamente menor, tá? Então agora eu consigo até posicionar ele mais um pouquinho ali para a direita, tá? Olha aí, então eu tenho
a minha tela de login aqui, o esboço, vamos dizer assim, certo? Deixa eu ver aqui quanto tempo de gravação. Deu 20 minutinhos. Eu acho que meia horinha tá bom. Vamos incrementar mais algumas coisinhas? Então, eu preciso passar para ele aqui o título desse botão, porque ele precisa ficar interessante, precisa, né, ter uma... ser bonito também o nosso front-end. Ele precisa, não dá para eu entrar, fazer uma área de login que o para entrar tá escrito CTK button. Então vamos mudar isso? Então eu vou passar para ele aqui, ó, que o text desse button, ele vai ser... Vou ver, realizar login, entrar no sistema, login, vamos deixar só login, vai. E aí, um dos parâmetros que é interessante, que strings, tá? Tudo que você vê basicamente dentro aqui de aspas, que contenha um texto, é chamado de strings, tá? Então, strings é um texto. Então, eu sempre passo para ele aqui, ó, que é um string, não um número, tá? Então, olha só. Então, eu já consegui alterar aqui, ó. Olha que bacana. Então, login. Agora, eu consigo passar aqui um conceito que vem lá do HTML. Quem estuda HTML com certeza sabe o que é isso. É o placeholder, né? O placeholder, ele nada mais é do que eu inserir um texto aqui, ó. Sabe quando você entra para fazer o login ali em alguma aplicação, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Que tem escrito, inscreva seu login, insira sua senha, então é a mesma coisa. Então eu passo para ele aqui, ó, que o placeholder text, ele vai ser de insira seu login. Vamos ver o que acontece? Então tá aqui, ó, insira seu login. Então eu passei para ele esse parâmetro, só que detalhe, esse parâmetro eu passei na onde? No meu entry. Então, lá na onde ele tá passando os parâmetros de criação do entry, tá vendo? Então eu passei no login, no entry do login, então eu passei para ele placeholder text. E aí eu passei uma string, tá? Então, por quê? Porque é o texto, então eu passo para ele, eu abro aspas e passo esse parâmetro. E eu posso fazer a mesma coisa na senha, então vírgula, placeholder text, insira sua senha. Insira sua senha. Então vamos dar uma olhada. Opa, já tá com a cara de tela de login, né? Tá com a cara mais legalzinha aí, mais bonitinha, né? Só que para isso, agora nós precisamos fazer o quê? Então vamos recapitular. Muita informação para quem está começando aí do zero entender. Então, nós criamos a nossa janela, passamos o parâmetro de criação de janela e também passamos uma resolução para a janela, né? Que toda vez que eu executar minha aplicação, eu vou ter essa tela, certo? Agora, partindo disso e que você já entendeu que tudo precisa ter uma lógica, eu vou passar para ele um janela. Olha só, que legal. Janela.config. Eu posso setar algumas configurações padrões. E eu posso passar para ele, por exemplo, um BG de background, tá? Eu posso passar um background aqui, ó, um background, por exemplo, preto. Se eu executar, tá vendo que a minha tela de login já mudou? Puta, tá preto, mano. Então, o que eu espero que você entenda com isso? Que você consegue personalizar tudo, desde que você entenda as propriedades do Custom TK Inter, tá? Então eu consigo fazer diversas coisas. Eu posso agora, por exemplo, passar uma outra informação, vírgula, que é a minha fonte principal, ela vai ser um Arial, por exemplo. E olha só, legal. Ainda bem que deu esse erro. Esse fonte aqui, ele vem de uma outra propriedade que é o só o TK Inter. Então aqui ele não funciona. Eu não consigo relacionar ele ali. E o interessante também é vocês entenderem que o maior aliado de vocês no desenvolvimento vai ser esse log aqui, ó, de erro. Cara, ele é o cara que você mais vai amar e odiar. Por quê? Porque aqui ele mostra, ó, que a minha janela.config, eu passei o background aquela hora, e o fonte Arial, tá vendo? Ele não reconhece. Então tá vendo aqui, ó, traço fonte, ele não reconhece. Só que ele passou para mim uma opção aqui, ó, fonte. Então, ele identifica para mim esse erro,
tá? Esse suposto erro ou uma sintaxe errada, tá bom? Então, partindo disso, olha só, eu consigo entender algumas coisas. Só que esse botão aqui azul, talvez não esteja me agradando, certo? Então, e vocês estão vendo que atrás desse botão tem um espacinho branco? Eu posso colocar para ele aqui, então, nesse botão, ó, por exemplo, tá? Que o background dele vai ser preto. Olha, ele me deu um outro erro. Posso escrever, na verdade. Deixa eu ver se ele vai deixar. Eu escrever. Que é o background color, na verdade. Então eu vou passar para ele em hexadecimal a cor preta. Tá vendo? E agora já assumiu aquele contorno. Por quê? Porque eu coloquei um fundo no meu bottom, né? Então eu passei para ele esse parâmetro. Então agora, ó, pode ver, ele já não tem aquele espacinho branco, ele tá realmente o contorno aqui do meu botão. Eu posso passar para ele também, olha só que interessante. Também neste botão, eu posso passar uma cor. Então se eu passar para ele que o FG Color dele, aliás, que o Roof Color dele vai ser branco, por exemplo. O que é esse Roof Color, Victor? É aquela cor que sabe quando você tem um botão e você passa o mouse em cima e ele muda de cor quando está selecionado? É a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, estou passando aqui, ó, e ele está mudando a cor. Só que é uma cor muito forte, é uma cor que não é interessante. Talvez, o que eu poderia fazer? Eu poderia deixar o meu botão branco também. Então eu posso passar para ele aqui, ó. Que a cor é branco. Vamos tirar esse Roof Color. Tá vendo? Posso falar que o meu botão é branco, mas quando eu passo o mouse aqui, ele muda de cor. Para isso, eu já vou passar um macete aqui, rapaziada. Se eu tivesse descobrido isso no início, ia mudar muita coisa. Eu vim aqui no Google aqui e eu escrevo aqui, ó, cores hexadecimal. E aí tem um site, se eu não me engano, acho que é esse aqui, ó, tabela de cores. Não é esse, vamos procurar aqui. É esse aqui, ó, esse site aqui. Ele tem algumas variações de cor, tá vendo? Tons de azul, tons de cinza. Vamos criar um botão cinza para ficar bem maneiro. Então, tá vendo que aqui é um cinza um pouco mais forte? Ele tá até perto do preto, ele é uma variação um pouco mais claro. E tá vendo que ele tem o código hexadecimal aqui, ó? Eu vou copiar esse código com a hashtag. E eu vou aqui no meu código, ó, e esse FG Color que tá branco, eu vou colar esse código. Olha só, minha aplicação tá assim. Quando eu voltar, olha só que bacana, ele já tem uma outra cor. E agora, vamos mexer com aquele Roof Color? Então, o meu Roof Color, ele vai ser uma variação dessa cor, só que um pouquinho mais claro. Vamos colocar aqui, ó, esse Silver, aqui, ó. Vou pegar esse código hexadecimal e vou jogar aqui dentro. Olha só agora. Então, quando eu passei a mão, ó. Opa! Legal! Interessante demais, velho. Demais, demais. Tá faltando uma coisinha, tá? Uma coisinha só. Sabe quando a gente passa a mão em algum botão e muda o nosso ponteiro do mouse, ele vira uma mãozinha? Vamos passar isso pro nosso botão? Então a gente passa aqui para ele, ó, que o cursor vai ser igual a hand to. Tá vendo? Então agora eu passo a mão, ó. Ele tem a mãozinha lá, ó. Olha só que interessante. Muito interessante. É bem bacana, né? E eu posso passar agora um parâmetro também, que deixei por último, justamente para fazer um pouquinho mais de sentido ainda para vocês, é inserir um texto aqui em cima. Por exemplo, um texto simples. Então eu posso colocar aqui, ó,
meu texto de login, ele vai ser um ctk.ctklabel e eu passo para ele um parâmetro que se chama, aliás, o posicionamento primeiro, que é na janela, não vamos esquecer disso. E eu passo para ele o text, que é o que eu quero que esteja dentro. E eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, área de login. Vamos ver o que acontece na minha aplicação? Opa, beleza, Vitor, eu escrevi e tal, mas cadê? A gente esqueceu de passar o quê? O posicionamento dele, o place. Então a gente passa texto login.place. E aí agora a gente passa também o quê? O rel x e o rel y. Então, se eu já sei o posicionamento mais ou menos aqui dos entries, eu quero mais ou menos na mesma linha, vamos deixar o quê? O eixo x, que é o parâmetro de centralizar a direita ou esquerda, padrão, vamos só variar o quê? A altura. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.1, que é o topo. Vamos ver como fica? Então tá aqui, ó, área de login. Não ficou interessante, por quê? Porque eu não passei um width aqui para ele. Vamos passar um width de 200, para ele expandir um pouco mais para a lateral. E tá aqui, área de login. Então, basicamente, nós temos uma tela que não está muito ainda, talvez, do agrado de todo mundo, né? Mas é uma área, beleza. Para quem não sabia nada, meu, isso é um norte gigante, tá? E a ideia era basicamente essa, rapaziada. Eu posso colocar para deixar mais bonito. O que eu posso passar para ele? O fundo, que é o color, tá? Que é o BG color. E eu passo simplesmente o preto. Ó, tá vendo que ele tá aqui bem escondidinho? Vamos passar para ele agora a cor desse texto. Text color vai ser white. Aliás, vamos colocar em hexadecimal. FFF, que é o F 3 vezes. E olha só, área de login. Então eu tenho aqui uma interface gráfica de área de login com 2 inputs, né? No qual eu tenho um botão para fazer o login. Vamos agora só os toques finais, que eu sou muito detalhista. Vamos só tirar esses fundinhos chatos. Então para isso a gente já sabe o que é. É simplesmente vir aqui, ó, e pegar o BG color e colocar preto. Então 0, 3 vezes, que é o preto, em hexadecimal. Vamos ver agora a nossa aplicação? Tá aí, pessoal. A nossa tela com o texto de área de login, 2 inputs para o login, um para o login, um para a senha e um botão para realizar o login. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Essa foi a primeira aula. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. E eu solto a aula 2 quando esse vídeo bater uma meta de 15 likes. Se esse vídeo bater 15 likes, eu solto a continuação, onde nós vamos fazer uma estilização mais bonitinha. Vamos mudar aqui o título. Vamos criar alguns outros parâmetros, beleza? Então, se você gostou, quer aprender mais, mano, não esquece de se inscrever, curte, compartilha, manda pra galera. Mano, escreve aqui embaixo sugestão de conteúdo, porque tem muito conteúdo pra passar pra vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Fui!